A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil prevê alta dos custos de produção do agronegócio agora em 2023. E com a guerra na Ucrânia, a escalada nos preços de fertilizantes, quebra da safra da soja e condições climáticas adversárias, todo esse cenário prejudicou já o setor em 2022. Para falar sobre os próximos 2 anos, a gente recebe aqui Pedro Lupion, deputado federal do PP do Paraná, presidente eleito da Frente Parlamentar da Agropecuária. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo, muito obrigado pela gentileza. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e à disposição para nós conversarmos sobre o desafiador futuro do agro brasileiro. Pois é, deputado, claro que o futuro é sempre incerto, né, por causa desse cenário, a guerra na Ucrânia que não terminou, as pressões dos preços, a inflação. E eu pergunto, do ponto de vista do Congresso Nacional, o senhor que comanda agora a Frente Parlamentar da Agropecuária, quais são as primeiras medidas que podem ser adotadas a partir de agora para amenizar esse quadro em 2023? Bom, nós temos principalmente a questão política. Nós estamos assustados e um pouco receosos em relação ao início desse novo governo, as atitudes que foram tomadas em relação ao agro. O desmonte total do Ministério da Agricultura, retirar partes importantes do Ministério e mandar para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, como foi o caso da agricultura familiar, como é o caso também do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, enviado para o Ministério do Meio Ambiente, a própria CONAB, deixando de fazer parte do Ministério da Agricultura. Isso tudo nos preocupa. Nos preocupa muito porque a gente perde a concentração da força de inteligência do planejamento do agro brasileiro. De planejar o plano safra, de calcular o que vai precisar de seguro, como é que tem que ser os juros, o que vamos precisar de apoio do governo para as próximas safras. Nós estamos em um momento em que a gente vende praticamente 4 safras aí de defasagem, já temos problemas de estiagem no sul do país. Isso vai gerar problemas para a gente ter que enfrentar a questão do seguro, e a preocupação é muito grande em relação ao Ministério da Economia e principalmente essa questão do desmonte total aí do Ministério da Agricultura. No Congresso Nacional nós temos as pautas prioritárias que são super preocupantes para nós, como é o caso do licenciamento ambiental, da regularização fundiária, a questão inclusive da demarcação de terras indígenas, já tem um processo andando longo no STF em relação ao marco temporal. Existe um projeto de lei pronto, tramitando no Congresso Nacional, para que a gente consiga botar em lei o marco temporal e não correr esse risco. Então, são grandes os desafios, mas a nossa bancada continua sendo a maior do Congresso, já somos aí praticamente em 315 parlamentares para poder fazer a força que o agro precisa dentro do Congresso Nacional. E, deputado, o senhor já foi autor de textos de leis com relação a crédito, financiamentos privados, como devem caminhar esses assuntos esse ano? Bom, nós avançamos muito com a Lei do Agro. A Lei do Agro possibilitou, desburocratizou o sistema de crédito agropecuário, facilitou a entrada de diversos agentes no crédito, como é o caso dos bancos privados. Antes a gente tratava exclusivamente com bancos públicos. Espero que a gente não tenha nenhuma mudança nesse sentido. Isso facilita a vida do produtor rural, além do FIAGRO, que é o financiamento do agronegócio, que é uma carteira importante, que é como se fosse esses financiamentos imobiliários, vamos dizer assim, esses fundos de investimentos imobiliários, que funcionam também para o agro e têm sido muito contratados aí por diversos fundos importantes econômicos do país e têm ajudado no financiamento do agronegócio. É a força motriz do nosso país. A nossa balança comercial é positiva por causa do agro. Nós temos praticamente 1/3 da geração de empregos e de renda no país, e isso tem que continuar. Não existe Brasil sem um agronegócio forte, pujante, com a importância que tem. É isso que o governo tem que entender. Não é uma questão política, não é uma questão ideológica, é uma questão econômica. Pois é, deputado, o senhor obviamente se posiciona e se diz preocupado com o início desse novo governo. Agora, de que forma a bancada do agro vai trabalhar? Se for uma medida que venha do governo, mas que seja favorável ao agro, o grupo vai apoiar? Claro. O que for favorável ao agronegócio, o que for favorável ao produtor rural e que facilite o dia a dia dos produtores, melhore renda e melhores condições, é claro que nós vamos apoiar. É importante ressaltar, apesar de eu particularmente ter uma posição claríssima de oposição a esse governo, nós temos a responsabilidade de representar uma cadeia produtiva, representar um setor. Ali é uma frente plural, nós somos em mais de 300, como já disse,
e tem que ter muito claro os posicionamentos. Óbvio que nós vamos ser intransigentes na defesa dos produtores rurais brasileiros. Qualquer tipo de ataque que sofrermos será respondido à altura e proporcionalmente, mas é óbvio que o que for positivo para o setor, é óbvio que nós vamos apoiar. E é importante ressaltar, o ministro Carlos Fávaro, que assumiu o Ministério da Agricultura, é um parlamentar que conhece do agro, foi presidente da ProSoja, tem uma ligação profunda com o agronegócio brasileiro, convive e tem uma boa amizade com todos nós da bancada, e isso vai facilitar muito o nosso diálogo. E também, deputado, a gente acompanhou há poucos dias aqui no Jornal da Manhã a China retomando a importação de carne brasileira de alguns frigoríficos. Outros países devem seguir esse movimento também. Qual é a expectativa para isso? É importante ressaltar que isso é um processo longo, né? Essa retomada de importações da China, de exportações de carne para a China, vem há alguns meses sendo trabalhado. Inclusive, então, a ministra Tereza Cristina, o ministro Marcos Pontes trabalharam muito nisso. E essa reabertura de mercado é extremamente importante. O que tem que deixar claro é o seguinte: o mundo precisa da proteína brasileira, o mundo precisa do alimento brasileiro. Se nós soubermos jogar bem nessa questão macroeconômica mundial e geopolítica, a gente tem muito a crescer e tem muito a conquistar novos mercados. No último governo, vocês podem buscar os dados aí, foram mais de 200 novos mercados abertos que possibilitaram a exportação dos nossos produtos. Hoje, por exemplo, se você precisar comprar pé de frango do Brasil, vamos lá, 4 anos de fila para conseguir. Ou seja, nós temos uma importância gigantesca como um player mundial na distribuição de alimentos, e isso facilita muito o escoamento da nossa produção. Óbvio que a gente não pode deixar a política atrapalhar, né? Quando a gente fala de taxação do agro, quando a gente fala de regulação do agro, isso tudo a gente tem que repudiar e mostrar que é nosso setor que tem sustentado o país e que precisa ser respeitado à altura. Deputado, uma última pergunta. A Adriana chegou a perguntar sobre os bancos privados em relação aos bancos públicos. O Banco do Brasil é o banco que primordialmente aqui no país incentiva e abre linhas de crédito para famílias e tudo mais. Será que esse ano haverá dinheiro para isso? Bom, é uma questão de planejamento, né? Como o Plano Safra ele é planejado a partir do segundo semestre, ou seja, em junho, julho, que a gente faz o Plano Safra, o Banco do Brasil tem que ter a previsão necessária do que vai custar e como a gente vai fazer. Depende muito mais do governo do que do próprio Banco do Brasil. Existe uma história gigantesca, uma tradição enorme de apoio do Banco do Brasil aos produtores rurais brasileiros. Eu espero que isso continue e que não haja nenhum tipo de prejuízo aos produtores. É óbvio que o volume, o montante e as condições de quanto serão os juros e quanto serão os financiamentos e qual o montante geral do Plano Safra vai depender muito do Ministério da Economia, muito mais do que do Banco do Brasil. Mas o banco tem um papel primordial, né, no financiamento e no apoio ao agronegócio brasileiro e deve continuar. O agronegócio teria boa comunicação com o governo anterior. De qual forma o atual governo, o governo Lula, pode agora também conquistar o setor? Vamos lá, o ministro Fávaro, como eu disse, ele tem se demonstrado um bom parceiro, né, do agro brasileiro. Nós temos conversado bastante, particularmente eu e ele, assim como a equipe, né, o ex-deputado Neri Guerra está lá junto, temos membros do nosso IPA, que é o Instituto Pensar Agro, que estão dentro do Ministério também nos apoiando, e a gente tem conseguido um bom diálogo com eles. O que nos preocupa muito? Ministério do Desenvolvimento Agrário, em que está lá o deputado Paulo Teixeira, que sempre foi um radical contra as ações do agro brasileiro, e a ministra Marina Silva no Meio Ambiente, que historicamente eu não preciso relembrar, né, tudo que foi feito nas gestões da deputada Marina Silva quanto ao agro e os prejuízos enormes que nós tivemos. Isso vai depender muito de como nós seremos tratados, a relação que nós teremos com o governo. O Ministério da Agricultura tem a responsabilidade de ser o grande embaixador para que essa equação funcione direito e o Brasil não pare, né, que a gente possa ser respeitado à altura do tamanho da nossa importância. Deputado Pedro Lupion, que agora preside a Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso Nacional, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, boa sorte e até a próxima. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Abraço.